Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui para trazer mais um vídeo da Copa do Mundo. E hoje, nesse momento quase final da segunda rodada, o assunto já é artilharia. Se lá na Copa de 22 a gente via atacantes com poucos gols ainda, o próprio Ener Valencia, que faz uma Copa de 2026 ruim, é artilheiro durante boa parte da Copa de 22, dessa vez, nessa Copa, tudo mudou. E as estrelas estão brilhando desde o começo. No dia de ontem, eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, então ontem, segunda-feira, tivemos em campo Messi, Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland. E cara, com esses três jogando no mesmo dia, não tinha como o assunto do vídeo de hoje ser outro além de gols, tá? Eu não vou focar tanto nas partidas, eu vou focar um pouco mais nos três individualmente, tá? Mas obviamente vou passar também pelo jogo, até porque esses jogos possivelmente não serão citados ou não serão analisados, tratados, enfim, no compilado da segunda rodada, que talvez atrase um pouquinho para sair, beleza? Eu não garanto que ele vai sair exatamente é, na manhã seguinte do término da segunda rodada, tá? Mas então vamos falar sobre esses três. Eu vou começar pelo que jogou primeiro, que é o Lionel Messi, que é na partida entre Argentina e Áustria. 2 gols de Lionel Messi, que o colocaram como principal artilheiro da Copa do Mundo na história. Agora com 18 e que poderia ter sido 19 se ele não tivesse perdido um pênalti muito mal cobrado no início do jogo, né? O Messi, como eu falei no vídeo passado, eu vou tentar não ser tão repetitivo aqui, mas o Messi merece ser o maior artilheiro em Copas do Mundo, né? Acho que ninguém duvida disso. Não é um desmerecimento ao Close, tá? Não é isso. Tô vendo muita gente achando isso, não só do meu comentário, mas de outras pessoas. Não é querer desmerecer Miroslav Klose, mas é entender que existe uma conversa entre os principais artilheiros da Copa que envolvem Ronaldo Fenômeno, que envolvem Gerd Miller, que envolve Messi, que envolve Mbappé. E nessa conversa, nesse espectro de jogadores, o Klose não tá. Então, ele sempre foi o artilheiro, ele sempre não, né? Ele, desde a Copa 2014, ele é o artilheiro. E é meio estranho ver o nome do Klose ali, porque ele nunca tinha jogado a pé de igualdade com nenhum dos nomes que envolvia, sabe? Seja de Copas antigas ou seja de Copas mais recentes. Então, o estranhamento do nome do Klose, ele se dá por isso. Não é por diminuir o que fez o atacante alemão. Mas essa Argentina, agora voltando pro Messi, ela tem duas coisas que são primordiais para o Messi jogar tanto. Para o Messi continuar marcando gols a dias de fazer seu aniversário de 39 anos. É uma Argentina que, assim como o 2022, joga para o Messi novamente. Então você vê o meio de campo, principalmente, voltado a ajudar o Messi. McAllister, Depou, o Paredes quando entra na segunda etapa. O Messi nesse jogo conseguiu jogar até o final, né? Tudo bem que lá pros 40 do segundo tempo ele estava se arrastando já, mas você vê uma Argentina preocupada. Você vê uma Argentina preocupada não porque talvez seja um adjetivo, seja uma palavra negativa, mas você vê uma Argentina consciente de que a bola precisa chegar no Messi para ele estar em boas condições para marcar. E o gol do Messi, né, o que de fato faz ele superar o Close, o primeiro do jogo, é uma jogada muitíssima característica. É uma jogada muito repetida na época do Barcelona, quando o Jordi Alba entrava na área, cruzava para quem estava chegando e é o Messi. Tanto que existe a frase, né? Se você não está na área, tente chegá-la. Porque quem chega na área por último é quem normalmente, ou na maioria das vezes, está sem marcação e vai estar mais livre para conseguir finalizar, para conseguir marcar. E o Messi tem essa jogada característica há muitos anos. O segundo gol dele também é um golaço, e aí com isso ele chega a 18. Por pouquíssimo tempo, juntando as duas modalidades, né, da Copa masculina e feminina, Marta e Messi ficaram empatados, porque o Messi logo alcançou o seu 18º gol, e com isso a Argentina também está classificada. Eu falei da primeira coisa, né, faltou dizer a segunda, que é uma questão de treinamento, que é uma questão de condição física. Muito do que é criticado em qualquer seleção do mundo, principalmente de ponta,
é levar jogadores que estão em ligas mais fracas. Por um tempo foi sobre China, por um tempo foi sobre Rússia, apesar dessa eu discordar um pouco. Hoje é muito sobre a Arábia Saudita e até Estados Unidos. Só que o que é muito importante é que o Messi e o Depou treinaram muito além do clube. Então o Messi e o Depou, apesar de estar em uma liga que exige menos, eles treinaram nesses anos o condicionamento, eles treinaram bastante físico para chegar nessa competição, para chegar na Copa de 26 e estarem bem. E os dois fisicamente estão muito bem, tá? O Messi, inclusive, já superou o número de gols que ele fez na Copa de 2014, que ele foi eleito o melhor do torneio. Já são 5 gols nessa Copa, 4 foram na Copa de 14, e nessa Copa ele também já é o principal artilheiro. Então eu quero dizer que a briga pela artilharia do Messi já não é mais pela história, porque ele já conseguiu, mas agora é muito para essa Copa aqui. A Argentina já classificada vai agora enfrentar a Jordânia, que pode ser o que o Messi precisava para passar dos 20 gols. Mas vamos ver se talvez o Scaloni não pense em poupar e rodar mais o time, já que a escalação das duas partidas foi muito semelhante. Né? A única mudança, se não me engano, foi na lateral, entre Medina e Molina. Só uma coisa que eu quero pontuar sobre a escalação da Argentina aqui, e aí eu não vou entrar tanto, porque o assunto não é tanto o jogo e sim a artilharia. Eu queria muito entender por que Lautaro Martínez começou mais uma vez como titular. É injustificável o Lautaro, depois de todas as atuações dele em Copas do Mundo, seguir nos 11 titulares da Argentina. Eu verdadeiramente não entendo justificativa, porque ainda que ela pudesse ser tática, não se mostra ser. Verdadeiramente não se mostra ser. Não é como se o Lautaro tivesse uma função importante para ajudar o Messi. Não é como se o Lautaro tivesse uma finalização muito diferente. Não é como se o Lautaro fosse o grande atacante de área e o Julian com mais movimentação. Não. Então eu queria entender. Falando em Julian, questões aí talvez possam envolver, né? Já que ele tá meio que forçando uma transferência para o Barcelona, mas eu acho que isso não impacta na escalação da seleção argentina. Então, sobre a Argentina e a Argélia, ou melhor dizendo, sobre Lionel Messi, eu vou parar por aqui, porque horas depois do Messi conseguir ser artilheiro, né, de todas as Copas e se manter na liderança dessa Copa aqui, a gente teve a França entrando em campo e, junto com ela, Mbappé. O primeiro tempo da seleção francesa, ele é bem fraco, ele não é nada demais, mas ele já tem um gol do Kylian, né, logo no comecinho do jogo. Só que o jogo para no intervalo e aí ele fica suspenso por algum tempo por conta da chuva. Primeiro jogo com esse delay do tempo, né? Com essa paralisação por conta de risco de raios. E no retorno a seleção francesa decide jogar um absurdo. O Olise de novo acordou no segundo tempo. Dembélé faz um golaço, jogou muito, muito bem. O próprio Mbappé também melhora. E aí, nessa melhora, o Mbappé também consegue fazer o seu segundo no jogo, o seu quarto na Copa do Mundo e igualar Miroslav Klose. Então agora Mbappé e Klose têm o mesmo número de gols de Copa, o Mbappé superou até o Ronaldo Fenômeno com esses 2 gols. Então, vamos voltar um pouquinho para a briga. Mbappé agora é vice-artilheiro da Copa do Mundo com 4 gols e também só atrás do Messi na artilharia histórica, mais empatado ainda com o Miroslav Klose. Mbappé que muito é criticado por uma questão de marcação, por reclamar demais, por não querer voltar. Esse foi um dos jogos com a camisa da França, talvez depois da Copa de 2022, que eu mais vi o Mbappé com vontade. Tá? É óbvio que ele tem sempre muita vontade de marcar, ele é muito eficiente, faz muito gols, mas quando eu falo de marcar, eu digo a vontade de marcar que eu quero priorizar aqui é de defender. Tá? Marcar gols ele sempre faz. Mas eu vi o Mbappé no segundo tempo voltando para fazer saída de bola. Eu vi o Mbappé no segundo tempo brigando, dando dividida no meio de campo. Então, assim, nessa partida contra o Iraque, eu acho que não dá para criticar o Mbappé por falta de empenho. Tá? Talvez o único jogador que tenha entrado numa preguiça nessa seleção francesa tenha sido o Cherki.
Eu cheguei a defender a titularidade do Cherki aqui, mas eu acho que depois que ele fez... Tudo bem que o jogo contra o Iraque estava definido já, estava decidido, mas ele entra num certo cansaço, numa falta de ritmo de jogo que ele não tá. Enfim, nesse ataque, que o Mbappé fez uma partidaça, Dembélé e Olise no segundo tempo muito bem também. O Barcola começou jogando no lugar do Desiré Doué nessa partida e também foi bem. Eu acho que nesse quarteto, com esse quarteto jogando muito, o Cherki entrar com preguiça não cai muito bem. Eu acho que até é uma possibilidade perdida, porque se do primeiro pro segundo jogo o Deschamps trocou o Doué pelo Barcola, é porque ele entendia que poderia fazer mudanças. E agora acho que até o Thuram pode vir a entrar mais cedo do que o Cherki. Então, com isso também, além da Argentina, a França está classificada com esses grandíssimos segundo tempo, principalmente de Olise e Mbappé, e o Kylian agora chega na vice-liderança de todas as Copas, na artilharia e também na Copa de 2026. Eu volto no Mbappé depois, porque horas depois da França estar em campo, foi vez da Noruega enfrentar o Senegal, num jogo que a gente já sabia que seria muito disputado, com mais erros do que eu imaginava, tá? Pra ser sincero com vocês, mas existe um cara que decide na Noruega, e esse cara é Erling Haaland, que tem simplesmente 59 gols em 52 jogos pela Noruega. Eu cheguei a falar aqui, acho que no Como Vem, que na década passada a gente teve muitos jogadores que eram esperados a levar a seleção para um patamar da qual elas não estavam. Muita gente esperava que o Bale fosse levar Gales a uma Copa do Mundo e ser o cara. Muita gente esperava que o Ibra fosse levar a Suécia para uma Copa do Mundo e fosse ser o cara. E nenhum dos dois foram. O Ibra é só ele se aposentar que a Suécia começa a bater em tudo que é Copa. E o Haaland, ele tá sendo esse cara. O Haaland foi esse cara durante todas as eliminatórias europeias e na Copa do Mundo já são 4 gols em 2 jogos. O primeiro gol da Noruega não é dele, mas o segundo e o terceiro são, evidenciando que ele pode ser esse cara. O Haaland, cara, com quase 400 gols na carreira, com apenas 25 anos, ele já se coloca até no lugar de talvez não só brigar pela artilharia da Copa, não dessa Copa, mas da Copa geral, como ele também se coloca numa possibilidade de brigar pela artilharia do futebol mundial. E aí, assim, não é que o Haaland seja esse nível de estrela, seja um dos grandes, que o Haaland possa ser comparado com o Messi, com o Pelé, com o Cristiano Ronaldo, e eu acho que nem entre esses três existe uma comparação tão clara, mas, ou se existe uma comparação, eu não acho que deveria existir, mas o Haaland caminha números absurdos na carreira, sabe? São temporadas extraordinárias no City, são números absurdos de gol por uma seleção que não tem tanta história assim numa Copa do Mundo. Então, o que o Haaland é hoje para o futebol europeu, para a Noruega, para o Manchester City, é uma coisa muito diferente. Então, nessa partida, ele acaba decidindo 3-2 para a Noruega para cima do Senegal. O Senegal ainda consegue pressionar o finalzinho de jogo, né? Deixa a partida complicada para a Noruega, porque diminui o placar ali nos acréscimos do segundo tempo. Mas o motivo da derrota do Senegal eu vou apontar 2, principalmente, que são muita bobeira, sabe? O Senegal cometeu erros bobos contra a França e voltou a cometê-los contra a Noruega. A saída de bola desse time tem que melhorar, sabe? Eu falei aqui que o Senegal eu colocava no topo das seleções africanas, junto com o Marrocos, e você vê que existe uma consciência de jogo, ou até um nível de concentração, muito diferente de uma seleção para outra. Eu ainda acho que o Senegal passa, porque agora vai ter, eu espero que tenha vida fácil contra o Iraque, mas é para essa classificação vir sem tantos sustos. Eu cheguei a falar aqui também em vídeos anteriores que eu imaginava esse ser um grupo de 7-5-4-0, né? A França primeiro, a Noruega em segundo, o Senegal em terceiro e Iraque zerando a lanterninha do grupo. Mas a seleção de Senegal se complicou. Além desses erros bobos que eu falei, é complicado você jogar uma Copa tendo o Nicolas Jackson como atacante. Não que ele faça uma Copa horrível, mas às vezes para essas seleções ter um centroavante diferenciado muda bastante coisa, né?
Então, voltando para o Haaland, voltando para a Noruega, o Haaland tem os mesmos 4 gols do Mbappé e também se coloca como vice-artilheiro dessa Copa do Mundo. Só que, vamos lá, eu falei do Messi já, o Messi vai enfrentar a Jordânia na última rodada e vai ter vida fácil, caso seja titular, caso o Scaloni não decida poupar, vai passar dos 20 gols. Não estou desmerecendo a Jordânia aqui, tá? A Jordânia fez bons primeiros tempos contra a Argélia e a Áustria, mas chegando a estar à frente do placar, inclusive, contra a Argélia. Mas o segundo tempo a Jordânia não aguenta. Então, ter o Messi, ter uma Argentina que já é muito melhor do que, já é muito superior do que a Jordânia, e ter o Messi nesse nível que tá, apesar das questões emocionais, do momento da saúde do pai, pode ser com que ele fique cada vez mais isolado na artilharia dessa Copa e na de toda a história. Entre Noruega e França, entre Haaland e Mbappé, a gente vai ter esse confronto acontecendo. E eu tô bem ansioso para esse confronto. Como é que vai ser a jogada aérea da Noruega? Será que a França segura mais o jogo, deixa a Noruega estar com a bola, que já é característica da seleção francesa do Deschamps? Será que a França vai para cima? A França de novo vai dar uma acordada mais no segundo tempo? Enfim, pode ser um choque entre os dois, né? Pode ser um jogaço, pode ser uma partida que os dois marquem, assim como pode ser que as duas defesas levem as melhores. Não necessariamente defesa contra o Mbappé, defesa contra o Haaland, mas eu digo de uma compreensão de que o perigo principal está ali. É claro que a França tem vantagem em ter uma seleção melhor e se o Mbappé tiver marcado, tem o Olise, tem o Doué ou o Barcola. Então, opções não faltam na seleção francesa. E assim, no caso, até o Rabiot tá fazendo uma boa Copa do Mundo, tá chegando na área, pode também ser um perigo de gol. Mas eu tô verdadeiramente ansioso porque eu acho que esse jogo promete, até porque nele também vale a primeira colocação do grupo. E nessa Copa, com alguns melhores terceiros sendo classificados, tá valendo muito mais pegar a liderança do que em tantas outras. Acho que até o caminho do Brasil, e a gente vai falar disso no vídeo seguinte, mostra um pouco disso, né? Mas bom, agora é ver, a gente está só na segunda rodada, a gente não terminou nem a segunda rodada, já estamos debatendo sobre a artilharia, já estamos vendo Messi, Mbappé e Haaland brilhando, no caso da Argentina e o francês mais uma vez, no caso do norueguês pela primeira vez, nesta Copa de 2026. Então bom, gente, já vou pedir para você deixar o seu like por aqui, também se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, e não esquece de ativar o sininho para as novas postagens aqui do canal sobre Copa do Mundo. Eu vou ficando por aqui, fui...